Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5. Vamos lá, irmãos. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai de amor e de imensa bondade, no nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, lemos, ó Deus, a Tua palavra inspirada e inerrante, e agora suplicamos graça, Senhor, e unção no falar e no ouvir. E no final da exposição bíblica, que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor use, ó Deus, a palavra dessa noite para nos confrontar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos encorajar, ó Deus, para sermos melhores cristãos, melhores discípulos de Jesus aqui neste mundo. Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, alguém aqui alguma vez na vida já se enganou redondamente a respeito de uma pessoa antes de conhecê-la? Já cometeu aquele equívoco assim? Você achava que aquela pessoa era antipática e depois descobriu que era uma pessoa maravilhosa ao conhecê-la pessoalmente? Alguém aqui já cometeu esse equívoco? Vários irmãos, né? Quem nunca julgou mal alguém, né? Aconteceu comigo também, meus irmãos. Eu já tive também essa experiência. A minha, digamos assim, pré-adolescência, adolescência, ali, eu tinha um amigo, um dos meus melhores amigos ali no Silvio Baixo Tavares, na escola, Leandro, e esse meu amigo, ele tinha um outro amigo também, o Reale, inclusive morador do Parque Aurora. É possível até que alguém aqui na igreja o conheça. E o Leandro era nosso amigo em comum, meu e do Reale, mas eu e o Reale, nós não nos bicávamos. A gente não se batia. E a gente ficava assim, né? O Leandro estava conversando com o Reale e eu não chegava por perto. O Leandro estava conversando comigo, o Reale não se aproximava, porque a gente não se conhecia, mas a gente tinha uma antipatia um pelo outro, sem a gente se conhecer. Até que um belo dia, numa festa que teve na pracinha do IPS, e só irmãos, muita raça de ano. Eu cheguei lá, encontrei o Leandro estava conversando com o Reale e eu resolvi quebrar aquela barreira. Falei assim: hoje eu vou chegar lá e vou puxar papo com o Reale, vou me apresentar para ele e vamos ver o que vai dar. E meus irmãos, que surpresa agradável foi vencer aquela barreira. Conheci o rapaz é uma pessoa realmente excepcional. O Leandro mesmo ficava tentando fazer meio campo entre nós dois, né? Rapaz, vocês são dois amigos assim excepcionais, mas vocês têm essa dificuldade um com o outro, vocês precisam superar isso. E a gente foi deixando o tempo passar, até que um dia eu consegui superar essa barreira, fui até ele, me apresentei, ele até ficou meio assustado, assim, meio, tomou aquele susto de eu ter chegado e cumprimentado, mas aí nós vencemos aquela barreira, começamos a nos conhecer de fato, e, irmãos, tudo aquilo foi superado. Nos tornamos amigos, já faz muitos anos que eu não vejo. Na vida adulta tem essa coisa da correria, a gente acaba não vendo assim com muita frequência as pessoas que a gente gosta, mas foi uma experiência, né? E mostra como nós somos ruins de julgamento, né? Como que a gente às vezes julga mal as pessoas sem conhecimento de causa, na verdade. Eu acredito que muitos irmãos aqui já passaram por experiência parecida, e o texto, meus irmãos, dessa noite vai falar sobre esse assunto, né? E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é cuidados necessários ao julgar. Cuidados necessários ao fazermos algum tipo de julgamento.
E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui nessa noite, fulcrado nesse texto que eu acabei de ler. Então, assim, eu consegui pescar aqui nesse texto 3 cuidados básicos que nós precisamos ter ao julgar alguém ou ao formular um julgamento sobre alguma coisa, alguma situação ou contexto. E eu quero compartilhar com os irmãos e eu vou expondo o texto, então, à medida que eu vou compartilhando esses cuidados aqui. Então, vamos lá. Primeiro cuidado, ao formular um julgamento. Não seja, meu irmão, precipitado. Observe comigo aí o versículo 1. Olha o que diz o texto. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Queridos, olhem para mim. Eu preciso agora de toda a atenção dos irmãos. Evitem as movimentações, as distrações com o celular, coisa parecida. Olhem bem para mim. Queridos, eu preciso, antes de mais nada, desfazer um grande equívoco aqui nesse texto. Preste atenção, Jesus, amados irmãos, queridos irmãos, de maneira nenhuma aqui está dizendo para nós nos abstermos de qualquer forma de juízo. Eu preciso desfazer esse equívoco na cabeça de muitos crentes. Muitos crentes pegam esse texto aqui e acham que Jesus, então, está determinando que nós não devemos fazer qualquer tipo de julgamento, e não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. De forma alguma, Cristo veta aqui, nesse versículo, todo e qualquer tipo de julgamento. E eu digo isso logo de cara porque talvez, amados irmãos, estejamos aqui diante da passagem mais mal interpretada entre os evangélicos. Os evangélicos interpretam mal muitas passagens da Bíblia, mas eu acredito que essa daqui seja uma das mais mal interpretadas, se não a mais. Infelizmente, meus irmãos, muita gente pensa que Cristo aqui está proibindo terminantemente todo e qualquer tipo de julgamento. E, portanto, não devemos julgar ninguém, pensam muitos cristãos. Diante disso, basta, por exemplo, um pecado ser denunciado ou alguma conduta inadequada ser apontada na igreja, que logo surgem muitos crentes por aí dizendo: não julgueis. Já ouviu isso por aí? Não julgueis. Eu acho que aquele irmãozinho ali, sei não, a vida dele. Não julgueis. Querem ver? Às vezes, meus amados irmãos, a gente vê estelionatários da fé na televisão, sabe, enganando o povo com uma falsa mensagem, extorquindo dinheiro dos fiéis da sua igreja. Aí vem alguém e denuncia aquela prática pecaminosa e frequentemente logo aparece um bando de crentes dizendo: não julguei. Você está julgando o irmão, Jesus disse para não julgar. Quem somos nós para julgar? É a turma do não julgueis, fulcrados numa má interpretação dessa passagem. Acham que o crente não pode julgar ninguém, não deve fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre qualquer situação, contexto ou pessoa. Também muitas vezes aparecem, queridos, falsos profetas, pegando um monte de asneira, falando um monte de bobagem, falando heresias, conduzindo um monte de gente ao erro e, consequentemente, ao inferno. E aí alguém vai lá e faz uma denúncia e, novamente, aparece um monte de crente, um bando de crente, até nas redes sociais é muito comum, né, haver esses embates. Quando a gente pega lá alguns vídeos, alguns cortes de hereges, falando heresias, ensinando coisas erradas, a gente vai lá e denuncia, logo aparece um monte de postagem de crente lá: não julgueis. Olha, Jesus disse para não julgar. Quem é você para julgar? Meus irmãos, vocês vão ver um pouco mais adiante aqui nesse capítulo 7 mesmo, o próprio Senhor Jesus dizendo: cuidado com os falsos profetas. Lá no versículo 15 e 16 aqui do capítulo 7. Jesus mesmo está orientando os seus seguidores: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Queridos, o que o Senhor Jesus está dizendo então ali no versos 15 e 16? O que Jesus está mandando os seus discípulos fazerem? Exercerem julgamento.
examinarem aquilo que está sendo pregado pelos profetas. Jesus está ordenando seus discípulos a fazerem juízo, a formarem um julgamento sobre aquilo que eles estão recebendo, sobre aquilo que eles estão ouvindo. Os irmãos vão se lembrar que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele classificou os religiosos da sua época de hipócritas. Ele fez julgamento sobre os escribas e fariseus, denunciando-os, chamando-os de hipócritas. Se não me falha a memória, em Mateus 23, nós vamos ver um capítulo inteiro o Senhor Jesus Cristo denunciando e classificando os escribas e fariseus de hipócritas. Então, meus irmãos, logo de cara a gente percebe que o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem é que não é que a gente não pode fazer todo e qualquer tipo de julgamento. Tem que ter esse cuidado. Na verdade, aqui nesse versículo, o Senhor está advertindo, queridos irmãos, sobre o perigo do julgamento precipitado. Por isso que eu disse, primeiro cuidado, ao fazermos um juízo sobre alguém ou alguma situação, não seja precipitado. Não se precipite. É isso que Jesus está condenando aqui. Não julgue, para que você não seja julgado. Em outras palavras, seja cauteloso. Sabe, aquele julgamento rápido, sem elementos suficientes para julgar, sem um conhecimento profundo de causa, que inclusive era o julgamento praticado pelos escribas e fariseus, e que lamentavelmente também é praticado pela maioria de nós. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele não está dizendo terminantemente que nós não podemos fazer nenhum tipo de julgamento, mas que nós devemos ser cuidadosos ao fazermos julgamento. Ele mesmo disse, queridos irmãos, em João capítulo 7, versículo 24, palavras do Senhor Jesus Cristo: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então veja, quando a gente se depara com um texto de aparente dificuldade, a gente precisa a boa exegese, a boa interpretação bíblica diz que nós precisamos ir atrás de outros textos na Bíblia que ajudem a esclarecer aquela passagem difícil. E nós temos aqui em João 7,24 uma passagem paralela, uma passagem que fala também da mesma matéria. E aqui nesse versículo parece que Jesus está dizendo que a gente não vai fazer julgamento nenhum. Mas em João 7,24 traz luz sobre essa passagem. Jesus diz assim: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, queridos irmãos, nós precisamos julgar, sim. Aliás, nunca houve um tempo onde julgar fosse tão necessário, onde julgar fosse tão importante. O problema, queridos irmãos, então, é o julgamento precipitado. É esse tipo de julgamento que Cristo condena. Irmãos, olhe bem, por que nós precisamos ter cuidado e cautela? Por que nós não podemos ser precipitados ao formular o nosso julgamento sobre contexto, circunstâncias, situações e pessoas? Por que nós temos que ir devagar? Amados irmãos, todo mundo é um preceito do direito, é um preceito legal. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então nós temos que ter cuidado. Nós estamos vivendo uma realidade inversa. Hoje todo mundo é culpado até que se prove a sua inocência. E nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Nós temos que ter cuidado com um assassinato de reputações. Nós temos visto muito isso hoje em dia. As pessoas, lançam injúrias, calúnias, fofocas sobre as pessoas e acabam, maculando e assassinando a reputação de uma pessoa inocente. E aquilo se espalha, e todo mundo já sentencia aquela pessoa como condenada, como culpada daquela fofoca, daquele boato que se espalhou. Só depois de muito tempo é que a pessoa então consegue comprovar sua inocência. Mas, meu irmão, o estrago então já foi feito. O nome da pessoa já foi para a lama. Temos assistido isso, inclusive, na política. Temos que ter cuidado, então, não sermos precipitados. Irmãos, os rabinos advertiam os seus ouvintes naquela época de Jesus sobre o engano de julgar os outros. Eles diziam: aquele que julga favoravelmente a seu próximo
será julgado favoravelmente por Deus. Os rabinos também sustentavam que havia 6 boas obras que beneficiavam o crente nesta vida e eram proveitosas até na vida vindoura. Quais eram essas 6? 1, estudar. 2, visitar os doentes. 3, praticar a hospitalidade. 4, orar devotamente. 5, educar os filhos na lei de Moisés. 6, pensar o melhor possível a respeito do seu próximo. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que nós somos muito rápidos no gatilho do julgamento. Nós julgamos muito rapidamente as pessoas e, na grande maioria das vezes, julgamos para o mal. Temos essa tendência inata no nosso ser de, lamentavelmente, meus irmãos, pensar mal a respeito das pessoas, em vez de pensar bem. E toda vez que surge uma situação duvidosa acerca de alguém, a minha esposa, que é minha testemunha e minha família, eu sempre ensino para eles lá em casa, eu espero em Deus que eles estejam recebendo isso. Eu sempre digo, vamos procurar pensar bem até que tudo seja examinado, até que tudo seja averiguado nas suas minúcias, até que a gente tenha elementos suficientes para formar um juízo. Vamos procurar pensar bem assim. Porque, meus irmãos, é muito perigoso quando a gente, pensa mal, quando a gente, deixa sair dos nossos lábios uma sentença negativa acerca de alguém. E isso vai se espalhando, meus irmãos, e acaba a gente maculando e assassinando reputações. E depois, para corrigir isso, queridos, é terrível. Alguém já disse que você não consegue, querido, reunir um saco de penas depois que é solto ao vento. Assim são as nossas palavras. A palavra liberada é como um saco de penas solto ao vento. Já soltou um saco de penas no dia de vento? Tenta juntar, você vê se você consegue. Assim é a nossa palavra liberada. Depois que você libera uma palavra sobre alguém, duvidando às vezes do seu caráter, ou então sentenciando aquela pessoa como uma pessoa má, como alguém que agiu de forma ruim, de maneira inadequada com outra pessoa, queridos irmãos, a gente não consegue recolher essa palavra mais. Isso vai longe. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui, e é o primeiro cuidado que nós precisamos ter ao formar um julgamento sobre uma situação, um contexto, uma circunstância, especialmente sobre pessoas, não seja precipitado. Vá devagar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Uma paráfrase seria, vá devagar na hora de formular o seu julgamento. Mas tem um segundo cuidado que o Senhor quer nos ensinar aqui no versículo 2, na hora de formar o seu julgamento. O segundo cuidado é, seja misericordioso. Quando você for formar um juízo sobre alguém, sobre uma situação que chegou até você, tenha compaixão. Seja misericordioso. Olha o que diz o verso 2, acompanha aí na sua Bíblia. Ele disse, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, o que o Senhor está dizendo para mim e para você, que está nos ensinando aqui, nesse versículo sobre o julgamento, o segundo cuidado que nós precisamos ter ao formar o nosso julgamento, o nosso juízo, seja misericordioso. O Senhor está dizendo aqui, queridos irmãos, que o mesmo padrão ou critério de julgamento que nós aplicarmos aos outros será igualmente aplicado a nós. Se o nosso julgamento, então, for com bondade, seremos julgados e tratados também com bondade. Se o nosso julgamento, meus irmãos, for sem misericórdia, seremos também julgados sem misericórdia. É o que nós chamamos de justiça retributiva na teologia. Isso aqui, meus irmãos, é muito sério, preste atenção. Deus leva muito a sério a justiça retributiva, queridos. É aquela história que a Escritura diz, aquilo que você semear, você vai colher.
Então, se você for misericordioso com as pessoas ao formar seu julgamento, Deus vai usar de misericórdia com você. Mas se você for severo, se você for duro no seu julgamento com as pessoas, Deus ele vai usar o mesmo critério quando ele for julgar você. E Deus leva isso muito a sério, irmão. Deixa eu contar algumas historinhas para vocês aqui, para ilustrar a justiça retributiva de Deus. Os irmãos se lembram de Jacó? Não se lembram o que Jacó fez com seu irmão Esaú? Lembra? Ele roubou o que dele? A sua primogenitura. E o que aconteceu? Né? Lembram dos detalhes? O pai é que dava a bênção. Isaac é que ia proferir a bênção. Então, Jacó, prevalecendo da cegueira de seu pai, Isaac, diz a Bíblia que Isaac já estava muito velho, já estava cego, não enxergava. Ele se mexeu ali, mancomunado com a sua própria mãe, com pelos. Ele pegou pele de um animal lá peludo e se vestiu daquilo para ludibriar o seu pai, que vivia nas trevas, vivia na escuridão e não enxergava mais. E ele fez então um guisado, a mãe fez um guisado parecido com o de Esaú, e deu para o Isaac comer. Isaac comeu, ele até achou a voz estranha, ele disse: essa voz é de Jacó, mas ele apalpou o filho, ele não enxergava, e ele viu os pelos sobre o corpo do filho, e disse: a voz é de Jacó, mas o pelo, a pele é de Esaú. E ele então abençoou o seu filho, no lugar do irmão mais velho. Aí, queridos, passam-se alguns anos, Jacó ele foge da ira do seu irmão. Ele vai morar com seu tio. Lembram do tio dele? Labão. E ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova. Agora veja a justiça retributiva. Na noite de núpcias, quando ele achava que iria desposar Raquel, o que Labão, seu tio, fez com ele? Prevaleceu da noite, da escuridão. Seu pai Isaac estava como? Na escuridão, da cegueira. Labão então prevaleceu da noite, da escuridão, colocou um véu sobre Lia. E Jacó então, em vez de desposar Raquel, ele desposa então a Lia. E ele só vai perceber isso no dia seguinte. E quando ele descobre que foi enganado, ele vai reclamar com Labão: olha, o que você fez? O nosso combinado, o nosso acordo é que eu ia casar com a Raquel, a mais nova. Vocês lembram da resposta de Labão? Meu filho, não se faz assim aqui na nossa terra. Primeiro tem que ser a mais velha. Primeiro tem que ser a primogênita. Ele roubou a primogenitura do seu irmão, prevaleceu do seu pai que estava nas trevas, na escuridão da cegueira, mas mais tarde ele experimentou do seu próprio veneno, porque Labão enganou nas mesmas condições. Ele queria mais novo, mas Labão disse: não, você tem que pegar com a primogênita. Percebem? Como Deus, meus irmãos, ele, não se deixa escarnecer. Então nós temos que ser misericordiosos, amados irmãos, ao formularmos nosso juízo sobre as situações, contextos e sobre as pessoas. É muito curioso essa justiça retributiva divina. Se você é severo, meu irmão, se você, é uma pessoa cruel ao formar seu julgamento sobre as pessoas, Deus vai tratar você do mesmo jeito. Vocês querem ver um outro exemplo? Vocês lembram de Davi? Não se lembram o que Davi fez com Batseba? Lembram? Aquela mulher era uma mulher casada. Ele desejou aquela mulher, ele era o rei. Ele estava lá no terraço do seu palácio, ocioso, quando deveria estar lá no meio das guerras. E ele viu aquela mulher se banhando, ele desejou aquela mulher. E na sua autoridade real, ele mandou que seus soldados fossem lá e trouxessem aquela mulher. E ele possuiu uma mulher casada, ele cometeu adultério. Aquela mulher engravidou. E ele, para encobrir o seu pecado, amados irmãos, ele foi capaz de enviar uma carta pela mão do próprio Urias com a sentença de morte dele, dizendo para entregar ao general. E ele entregou a Joabe, e na carta dizia: olha, Joabe, põe Urias no fronte
em que a guerra estiver mais sangrenta. E Joabe, obedecendo a voz do rei, ele colocou Urias lá e Urias veio a morrer pela espada. Foi ou não foi isso que aconteceu? Aí vocês se lembram o que aconteceu com a família de Davi depois? O que Deus disse para ele? A família de Davi, meus irmãos, foi destruída também pela espada. Irmão matando irmã, irmão possuindo irmã. Uma coisa terrível se abateu sobre a família de Davi, porque ele não teve misericórdia. Deus também não poupou a família dele. Então, queridos irmãos, entendam isso. O segundo cuidado que nós precisamos ter ao formularmos o nosso juízo, o nosso julgamento sobre situações, sobre contextos, circunstâncias e pessoas, é nós sermos misericordiosos. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Seja misericordioso, meu irmão. Cuidado, muito cuidado com o seu julgamento. Procure ver bondade nas pessoas até que se prove realmente a maldade. Sabe, a gente, por conta da nossa natureza caída, a gente fatalmente acaba sentenciando as pessoas antecipadamente, sem que haja propriedade para fazer isso. E Tiago, capítulo 2, versículo 13, meus irmãos, vai dizer o seguinte: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter, vamos lá? Não seja precipitado ao fazer um julgamento. Segundo cuidado que nós precisamos ter à luz das Escrituras, seja misericordioso. Tenha misericórdia. Mas há um terceiro cuidado ainda aqui, nos versos de 3 a 5, que a gente também precisa ter ao formar o nosso julgamento, que é: não seja hipócrita. Olha aí, acompanhe comigo aí os versos de 3 e 5. Veja o que está escrito aí na sua Bíblia. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Queridos, o que Cristo agora está nos ensinando aqui sobre o julgamento, e é o terceiro cuidado que a gente precisa ter ao formar o nosso julgamento, em qualquer contexto e situação, é que nós não podemos ser hipócritas, irmãos. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus aqui, olhe bem, preste atenção, queridos irmãos, ele lança a mão da sua experiência como carpinteiro, e ele emprega aqui 2 elementos que ele conhecia muito bem. O primeiro elemento que ele menciona aqui é o cisco, e na versão revista e atualizada, ao meio da revista atualizada, vai aparecer a expressão argueiro. É possível que algum irmão tenha essa tradução aí, apareça essa expressão argueiro. Aqui na minha vai cisco. Cisco, meus irmãos, ou argueiro, aqui é aquela farpa. Tem aquela farpa? Que às vezes quando a gente pega madeira, tem irmãos que trabalham com construção civil aqui, às vezes você segura, né, numa tábua ou num pedaço de madeira e sem luva, e de repente você vai ver, entra aquela farpa na sua pele, entra de forma superficial. É isso aqui que Jesus está falando quando ele menciona cisco, quando ele fala argueiro. Ele está dizendo o seguinte: olha, por que você não repara? Por que você repara na farpa que está no olho do seu irmão? É aquela farpa que entra superficialmente na pele. O segundo elemento que Cristo utiliza aqui na metáfora é a viga, ou a trave. Algumas traduções vão trazer a trave. Viga ou trave, meus irmãos, é uma peça grande de madeira, utilizada nas estruturas das construções. Jesus não se lembra, era um carpinteiro, filho de carpinteiro, conhecia tudo do ramo. Então ele lança a mão dessa metáfora aqui,
empregando a farpa, empregando a trave para poder denunciar a maneira hipócrita com que julgamentos eram realizados naquele tempo. E sabe o que é a trave? A melhor ilustração que eu posso arrumar para vocês é essa peça de madeira aqui, ó. Na tesoura, a gente chama de linha, né? O irmão Cristiano está ali, pode me corrigir se eu estiver errado, mas geralmente na tesoura a gente chama isso aqui de linha. Essa peça maior, ali aquelas também são grandes, né? Que a gente chama de pernas. E aqui eu acho que é pendural, se não me falha a memória. Eu sou da área também, mas eu sou mais dedicado ao desenho, né? Não sou tão do canteiro de obras. Mas a trave seria uma peça como essa daqui, uma peça grande. Então os irmãos percebem o exagero que Jesus está empregando na metáfora? Ele está usando um exagero aqui de forma proposital para chocar os seus ouvidos. Então ficaria assim a passagem. Por que você repara na farpa que está no olho do seu irmão? Uma farpa, algo pequeno. E não consegue se dar conta da trave. Imagina, meu irmão, uma peça de madeira desse tamanho que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar a farpa do seu olho, quando há uma trave no teu? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar a farpa do olho do seu irmão. Então, o que Cristo está denunciando aqui, queridos irmãos, é a hipocrisia. A hipocrisia de julgar os outros com dureza, mas sermos complacentes e tolerantes com os nossos próprios pecados. É por isso que ele está denunciando a hipocrisia, e lamentavelmente muitas vezes somos assim. Na verdade, nós tratamos o pecado dos outros com dureza, com crueldade, queremos, ser duros com as pessoas. Mas muitas vezes, irmãos, somos suaves, somos complacentes e tolerantes com os nossos próprios pecados. Queremos remover a farpa, muitas vezes, pecados até menores que os nossos, que estão na vida dos nossos irmãos. Mas não queremos remover aqueles pecados cabeludos que muitos de nós acalentam suas vidas. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, o terceiro cuidado que você tem que ter ao formar o seu julgamento é não ser hipócrita. Não seja precipitado, seja misericordioso. E tenha muito cuidado com a hipocrisia, não seja um hipócrita. Eu vou mais uma vez mencionar Davi aqui, ainda dentro daquele contexto do pecado dele com Batseba. Irmãos, vocês se lembram a maneira como Davi reagiu quando ele recebeu a visita do profeta Natan? E o profeta Natan foi lá na casa de Davi, no palácio. Deixa eu contar um detalhe para vocês, eu acho que eu já falei isso aqui, mas às vezes os irmãos se esquecem. Desde que Davi cometeu o pecado, até a visita que ele recebe do profeta Natan, passou-se um ano. Ele não pecou num dia e na semana seguinte Natan foi até ele, não. Ele não pecou num dia e 30 dias depois o Natan foi até ele, não. Passou-se um ano desde o pecado até a visita do profeta Natan para confrontá-lo. Deus esperou durante um ano para ver se Davi se arrependeria do seu pecado, se o buscaria, se quebrantaria na presença de Deus, mas Davi ficou lá, deitado em berço esplêndido, acomodado no seu pecado. Então Deus resolve mandar Natan fazer uma visita. E Natan chega lá. Vocês se lembram a história que Natan contou para Davi? Eu vou contar para os irmãos a história que Natan contou para Davi. Natan disse assim para Davi: meu rei, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Natan contou essa história para Davi. Você lembra qual foi a reação de Davi? Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor,
que o homem que fez isso merece o quê? A morte. Davi duro, Davi implacável, cruel, rápido no julgamento com esse suposto rico que tinha roubado a ovelha, mas tolerante, complacente com o seu próprio. Essa hipocrisia que o Senhor Jesus está dizendo que a gente tem que ter cuidado na hora da gente formar o nosso julgamento sobre as pessoas. Porque a gente é severo e duro com as pessoas e seus pecados. Mas muitas vezes nós somos tolerantes, flexíveis com os nossos próprios pecados. Não seja hipócrita quando você for fazer julgamento. Aí Natan, ele ouviu de Davi, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natan olhou na cara de Davi e disse: esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Você está sendo hipócrita. Eu estou contando só uma historinha. Você está sendo duro com esse homem. Mas esse homem, na verdade, é você. Você tinha um harém à sua disposição. Mas você foi lá e tomou a mulher de Urias. Mandou ele para a morte. E Deus mandou eu vir aqui para dizer isso para você. Então, queridos irmãos, é dessa hipocrisia que Cristo está falando. Lamentavelmente, a gente costuma olhar os pecados dos nossos irmãos com lentes de aumento. E os nossos pecados a gente olha com lentes de redução. A gente olha para a vida dos nossos irmãos e os pecados que eventualmente são cometidos com lentes de aumento. E a gente olha para os nossos próprios com olhos míopes. Não enxergamos bem os nossos próprios pecados. Nem são tão pecados assim, na verdade. Mas os dos outros a gente está, vigiando. Isso é hipocrisia, né? Isso é hipocrisia, não seja hipócrita, não. Devemos ser mais severos, meus irmãos, com os nossos próprios pecados. Quer alguém para você julgar com severidade? Julgue você mesmo. Seja duro com você mesmo quando o pecado estiver assediando a sua vida. Ou se eventualmente você já caiu em pecado, em vez de ser duro com seu irmão, com sua irmã, com seu filho, com sua esposa, com seu pastor, seja duro com você mesmo. Eu preciso ser mais duro com o meu próprio pecado antes de ser com o pecado do meu irmão. E eu queria, queridos irmãos, concluir essa palavra dizendo que julgar geralmente não é bom. Não é bom estar nessa posição. Mas às vezes é necessário. Então, queridos irmãos, a gente exerce julgamento praticamente todos os dias. E a todo instante, talvez você nem se dê conta disso. De repente, ao ir para sua casa hoje, você vai passar por uma rua que os postes estão com as lâmpadas queimadas. E você vai parar e vai hesitar por um instante e vai pensar: devo passar por essa rua ou devo procurar uma outra? Você está fazendo julgamento. A gente faz julgamento todos os dias. Será que é bom eu passar por? Será que essa rua não é perigosa? Será que não é melhor eu pegar aquela outra? Ou você vai fazer uma compra pela internet. É normal a gente primeiro dar uma pesquisada para ver se aquele site onde você está comprando é um site confiável. Você está fazendo julgamento. Ou então, o posto de combustível onde você vai abastecer o seu carro. Se eu perguntar para a maioria dos homens aqui onde é que eles abastecem o seu carro, eu sei que vocês vão dizer que vocês abastecem naquele posto em frente ao campo do Goitacás. Porque é o posto que já ganhou fama na cidade de ser o dono de ser honesto. Já me disseram que aquele BR ali da Arthur Bernardes, ali em frente ao zoológico, também é do mesmo dono, então eu abasteço ali também.
eu estou fazendo julgamento, eu estou abastecendo ali porque é confiável, outros eu não vou porque eu não confio. Então nós fazemos julgamentos, irmãos, todos os dias, a todo instante. Mas nós devemos nos cercar de todos os cuidados na hora de julgar. É óbvio que eu estou falando aí de coisas relativamente superficiais, mas haverá situações como igreja que nós teremos que nos reunir às vezes para julgar um caso de pecado na igreja, né? Somos o corpo de Cristo, irmãos. Somos imperfeitos. Acontece, é raro, mas acontece bastante, como diz o pessoal da fraternidade, né? Eu faço parte dos pastores. Então, como é que a gente forma o nosso juízo, seja ele qual for? Se evitarmos a precipitação, se formos misericordiosos, se nós não formos hipócritas, temos grandes chances de sermos bem-sucedidos, irmãos, nos nossos julgamentos. Então faça isso. Medite nessa palavra, deixe que essa palavra passe pela sua mente e desça ao seu coração. E guarde isso, reflita sobre isso nos próximos dias. Quando você for fazer algum julgamento, quando alguém te convocar a fazer uma avaliação, alguma coisa chegar até você, não seja precipitado. Seja misericordioso. E não seja hipócrita. A chance de você ser bem-sucedido ao fazer um julgamento será muito maior. A chance de você acertar será muito maior do que se você não seguir essas orientações. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Aleluia.